nosso devocional, nosso encontro de toda segunda-feira às 7 da manhã. Se você está sempre por aqui ou se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e saiba que é muito bom ter você aqui com a gente hoje. Esse é o momento em que nós tiramos para meditar na palavra de Deus, onde a gente lê um versículo, reflete sobre ele e tira aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E não sei em qual horário você está fazendo esse devocional, se é agora de manhã, se é à tarde ou à noite, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através dessa mensagem. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. É muito fácil, só vai levar alguns segundos. É só você clicar nesse botão aqui embaixo e clique também no sininho, porque assim você vai receber uma notificação a cada vídeo novo que eu postar e você não vai perder nada. Agora que você preparou o seu cantinho para ter o seu tempo com Deus, pegou sua Bíblia, seu caderno para anotar o que ele for falando com você ao longo desse devocional, vamos para a passagem de hoje. A mensagem que nós vamos ler, ela fala de um processo que todos nós vamos viver na nossa caminhada com Deus. Eu vivi esse processo e, gente, essa passagem fala muito ao meu coração. O que nós vamos conversar aqui hoje, os pontos que eu vou compartilhar com vocês, é fruto de um processo que eu passei e que todos nós vamos passar na nossa caminhada com Deus. A passagem que nós vamos ler fala de nós sermos vasos na mão do oleiro. O que significa quando a Bíblia diz que nós somos barro, que nós somos vasos na mão do Senhor, vasos que precisam ser moldados e refeitos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós precisamos ser moldados e transformados por Deus. A passagem que nós vamos ler está lá em Jeremias, capítulo 18, e nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Se lembre dessa frase. O vaso foi moldado de acordo com a vontade do oleiro, de acordo com a vontade de Deus. Essa passagem é muito preciosa porque ela nos mostra exatamente o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Exatamente os processos que nós precisamos passar para sermos como um vaso preparado, que foi moldado, passou pelo processo e está pronto para cumprir o seu chamado. Quando nós lemos, ao longo da Bíblia, tem várias passagens que dizem que nós somos como vasos na mão do oleiro, que nós somos como barro nas mãos de Deus. Mas por que o Senhor nos compara a vasos? Por que nós somos como barro na mão de Deus? Bem, quando nós paramos para entender um pouco, para estudar um pouco do processo da criação de um vaso, a gente entende por que a Bíblia nos compara a ele. Antes de um vaso chegar no seu estado perfeito, antes dele ser aquilo que ele foi criado para ser, antes dele ser útil, primeiro ele precisa ser moldado, ele precisa ser amassado, ele precisa ser exposto ao fogo para que ele seja resistente. Gente, o Senhor faz da mesma maneira conosco. Nós precisamos passar por esses mesmos processos. Antes de nós sermos capacitados para cumprir o nosso chamado, antes da gente ser útil, antes da gente ser moldado como um vaso que agora pode viver o que foi criado para viver, nós primeiro precisamos passar pelos processos. Nós precisamos ser amassados, nós precisamos ser moldados. E muitas vezes a nossa resistência aos processos, o nosso orgulho nos impede de vivermos aquilo que o Senhor nos criou para viver. Nos impedem de nos tornar vasos e a gente se contenta em ser apenas barro nas mãos do oleiro. É muito interessante nós sermos comparados a vasos, porque um vaso ele nada mais é do que o resultado de uma série de processos. Quando a gente vê aquele vaso pronto, isso significa que primeiro ele passou por várias etapas e ele foi aprovado em todas elas. Não se torna vaso de um dia para a noite. Um vaso ele é construído, ele é testado, ele é aprovado. E conosco o Senhor faz da mesma maneira. Antes de ser esse vaso, primeiro era apenas um barro. E esse barro ele é colhido num lamaçal, então ele vem com muita sujeira, com muitas impurezas, e esse barro ele precisa ser limpo, purificado. E depois disso, esse barro ele vai ser moldado, ele vai ser amassado, ele vai ser trabalhado para que então ele possa se tornar aquilo que ele foi idealizado, aquilo que ele foi criado para ser. Mas, gente, é impossível que um barro duro, que um barro inflexível seja moldado. É impossível um oleiro trabalhar em um barro que é rígido, que não se permite ser trabalhado, que não se permite ser transformado. O orgulho faz com que nós sejamos barros inflexíveis na mão do oleiro, um barro rígido, um barro duro. Sabe como?
esse é o meu jeito, é assim que eu sou, é assim que eu penso, é assim que eu falo, é assim que eu ajo e nada pode me mudar. E às vezes a gente não expressa isso, a gente não fala isso, mas na nossa consciência, no nosso pensamento, a gente já está tão convicto de que nós somos dessa maneira e de que a gente não vai mudar. Eu cresci assim, eu vou sempre ser assim, que quando o Espírito Santo vem com uma sugestão pra gente, quando o Espírito Santo mostra em nós algo que a gente precisa melhorar, um novo nível que o Senhor quer nos levar, a gente não se permite ser moldado, a gente não se permite ser trabalhado. Uma das coisas que o orgulho produz em nós é um apego excessivo em quem eu acredito ser. Um apego excessivo ao meu eu, em quem eu sou. Então nada pode me mudar. E, gente, quando nós agimos assim, nós deixamos de estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando nós agimos com orgulho no nosso relacionamento com Deus, nós deixamos de ouvir o que Deus está falando conosco. Muitas áreas da nossa vida, muitas coisas dentro de nós não mudam. Não é por culpa das pessoas, culpa das situações, das circunstâncias. É culpa nossa. É porque a gente está sendo como barro rígido nas mãos de Deus. A gente não se permite ser trabalhada. Nós estamos tão convictos de que a gente é assim, de que é assim que eu sou, que a gente não dá espaço para o Senhor entrar e nos mostrar como Ele nos enxerga. E nos mostrar como Ele quer trabalhar em nós. E então a gente carrega aquele peso de ser um vaso quebrado. O peso de ser um vaso rachado, e um vaso rachado ele não tem utilidade. Ele tem o formato de um vaso, ele tem a aparência de um vaso, mas ele já não tem a utilidade de um vaso perfeito. Muitas vezes esse peso que a gente carrega são coisas que aconteceram na nossa vida, mas às vezes o peso que você tem carregado, o peso que a gente carrega é aquilo que a gente acredita ser. E é pesado você sustentar isso. Eu sei que é. É pesado quando você acredita que você tem que agir de certa maneira. Quando você acredita que você é uma pessoa grossa, que você é uma pessoa impaciente, que você é uma pessoa arrogante, porque você foi criado assim, você cresceu em um lar assim, então é assim que você é. E a gente vive uma vida inteira acreditando que nós somos assim. Para que a gente possa enxergar o que em nós precisa ser trabalhado, o que não faz parte de nós, não faz parte de quem o Senhor nos criou para ser, nós precisamos refletir. A gente precisa se enxergar de dentro para fora. Então agora eu queria que você fechasse os seus olhos e eu queria que você literalmente se enxergasse como um vaso. Quando eu estava fazendo esse devocional, eu desenhei um vaso. E cada uma dessas coisas que eu vou te perguntar, eu escrevi nesse vaso. Porque esse vaso sou eu. Esse vaso é você. Nesse vaso que tem rachaduras, o que você enxerga? Quais rachaduras são essas? Dê nome a essas coisas. É uma arrogância? É uma inveja? É uma falta de perdão? É uma grosseria quando você vai falar? É uma impaciência? É uma vergonha? É um medo, é uma baixa autoestima, é uma rigidez, você é muito rigorosa, muito áspera com as pessoas, muito áspera com você mesma, é uma autocobrança, é um senso de não merecimento, você não se acha merecedora das coisas que você tem vivido ou das coisas que o Senhor tem para sua vida. É uma tristeza, você se vê uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não é capaz, é uma falta de esperança. Se você quiser, desenhe um vaso. Esse vaso é você. Esse vaso representa você e cada uma dessas palavras que ainda te definem é uma rachadura nesse vaso que precisa ser moldado, que precisa ser restaurado pelas mãos do oleiro. Agora não é o momento, gente, de nós termos orgulho. Não é o momento de nós termos vergonha. É o momento da gente reconhecer onde nós precisamos ser tratadas, onde nós precisamos ser moldadas e transformadas em um vaso perfeito. Agora que você já tem essas respostas, que você desenhou o seu vaso, que você reconheceu as suas rachaduras, eu quero te fazer uma outra pergunta. Há quanto tempo você tem carregado isso? Há quanto tempo você tem caminhado dessa maneira? Há quanto tempo você tem sido um vaso rachado? Dói ser assim, né? Dói carregar isso. Dói acreditar que você é assim e que você não consegue mudar porque esse é o seu jeito. Eu sei que dói quando você tenta falar de um jeito calmo, mas quando você vai ver, você já explodiu, você já estourou, você já falou o que você não queria ter falado. Eu sei que dói não acreditar em si mesmo, não ter esperança de um futuro. Eu sei que dói ser uma pessoa que não tem felicidade, que não tem alegria, que acorda todos os dias e talvez é só mais um dia.
Eu sei que dói ser uma pessoa que se cobra demais e que acredita que nada do que você faz é suficiente, que nada do que você faz está bom, que você sempre pode melhorar. Eu sei que dói não reconhecer o que você já tem feito de bom. Mas é aí que está a beleza de quando nós somos quebradas, nós somos amassadas na mão do oleiro e nós somos refeitas. Quando você passa pelo processo de ser transformada em um vaso novo, todas essas coisas ficam para trás. Essas rachaduras já não fazem mais parte de quem você é. Talvez a sobrecarga que você esteja sentindo, o cansaço que você está sentindo, o peso que você carrega dentro de você não é culpa das pessoas ao seu redor, não é culpa das circunstâncias, nem das situações que você está vivendo. Muitas vezes o peso que nós carregamos é o nosso orgulho. Nós estamos sobrecarregados de nós mesmos e isso nos traz um cansaço. E gente, quando o Senhor diz que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve, é justamente isso. Nós precisamos parar de ser cheios de nós mesmos e nos enchermos de quem o Senhor diz que nós somos. É pesado ser uma pessoa orgulhosa, é pesado ser uma pessoa briguenta, é pesado ser uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama, uma pessoa triste e pessimista. É cansativo ser uma pessoa que tenta falar com amor, mas quando vai ver já perdeu a paciência, já usou palavras que não queria, já feriu as pessoas que ama. É cansativo ser uma pessoa tímida, envergonhada, com medo, que não acredita em si mesmo, que não tem esperança de um futuro. Eu sei que é cansativo. O problema é que às vezes a gente não enxerga que está agindo dessa maneira. O nosso orgulho nos impede de ver como nós estamos agindo. O nosso orgulho nos impede de ver os pesos desnecessários que nós estamos carregando. Eu nunca vou me esquecer de um dia em que eu estava em uma ministração da Nívia Soares e ela chamou à frente as pessoas que precisavam de uma oração porque estavam se sentindo sobrecarregadas, cansadas, pesadas. Sabe quando algo dentro de você te deixa cansado, te deixa para baixo, te deixa irritado? E muitas vezes a gente ora para que o Senhor mude as coisas ao nosso redor. Mas nesse dia o Senhor falou comigo: Vitória, você não precisa que eu mude nada no seu redor. O problema não está na situação, o problema não está nas circunstâncias. O problema está que você não me deixa trabalhar em você. Você está rígida, você é inflexível. Você não deixa que eu te mostre o que eu quero fazer na sua vida. Onde eu preciso trabalhar em você? Vitória, você está carregando pesos que você não precisa carregar. E isso está te deixando cansada. O seu orgulho e o seu apego àquilo que você acredita ser estão te impedindo de ser moldada por mim. Minha ação na sua vida está limitada porque você não me deixa te quebrar e te transformar em um vaso novo. E nessa mesma semana eu fiz um devocional com esse tema e é justamente essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês hoje. Passar pelo processo dói. É dolorido você ser quebrado, você ser amassado e você ser transformado em algo novo. Mas, gente, esse é o único processo que nos permite sermos aprovados por Deus. Esse é o único processo que nos mostra que nós realmente fomos testados e que nós fomos aprovados e agora nós somos vasos fortes. Quando um vaso, ele vai ser testado para ele ser aprovado como um vaso realmente valioso, primeiro ele precisa ser exposto ao fogo. Esse vaso é exposto a altas temperaturas e ele não pode rachar. Então, quando ele sai dessa prova, quando ele sai desse teste e ele está intacto, isso significa que agora ele está pronto, que ele é um vaso forte, que ele não quebra mais. A única maneira de nós sermos aprovadas e aprovados por Deus é sendo quebrados, passando pelo fogo. E aí sim ele vai ver, esse filho, essa filha, ele está aprovado, porque agora ele não tem rachaduras, agora ele não quebra mais. Muitas vezes, a gente aparentemente está como um vaso perfeito. As pessoas que olham para nós, eles veem o formato de um vaso, mas eles não veem as nossas rachaduras. Mas o Senhor é o único que conhece onde está rachado, onde está quebrado em nós. E nesse momento, Ele está nos convidando, Ele está te convidando a confessar para Ele, a mostrar para Ele, a reconhecer quais são as suas rachaduras, onde nós precisamos ser trabalhados para ir para o próximo nível. E essa passagem finaliza dizendo que agora outro vaso foi moldado, mas dessa vez de acordo com a vontade do oleiro. E, gente, isso nos mostra que as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça. As coisas não vão acontecer através das nossas mãos. As mãos de quem faz são as mãos de Deus. Nós somos apenas o barro que vai ser moldado. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. E quando a gente entende isso, quando a gente se permite ser flexível nas mãos de Deus, quando a gente está aberto a reconhecer, Deus, onde eu preciso mudar, o que em mim não está te agradando, o que no meu coração não está de acordo com o que o Senhor tem para minha vida,
O jeito que eu tenho falado, que eu tenho agido, que eu tenho me comportado, o que na minha vida ainda não está te agradando, Senhor, me mostra, me quebra nessa área e me faça um vaso novo, um vaso que te agrada, um vaso que pode passar pelo fogo e não vai quebrar. Senhor, eu não quero ser um vaso com rachaduras, eu quero ser um vaso forte. Quando nós abrimos o nosso coração para vivermos isso, para se posicionar dessa maneira, sabe o que acontece? Nós vivemos uma vida feliz. Nós somos pessoas felizes, pessoas leves, pessoas que têm uma vida tranquila. Sabe por quê? Porque a gente se torna humilde. E pessoas humildes não têm problema em reconhecer quando erraram. Não tem problema em serem quebrados, em passar pelo processo e se tornar alguém melhor, serem transformados em um vaso novo, porque eles sabem que eles podem melhorar. Pessoas assim ouvem a voz de Deus e obedecem. E, gente, isso nos leva a viver uma vida feliz. Isso nos leva a estar aberto para o novo de Deus. Ao contrário dos orgulhosos. Pessoas orgulhosas, eles perdem tempo tentando provar quem eles são, tentando defender aquilo que eles acreditam. Eles não são flexíveis, são pessoas rígidas e não estão abertos à mudança. Eles não ouvem a voz de Deus e não estão sensíveis aos direcionamentos de Deus. E é impossível viver uma vida feliz dessa maneira. Nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei quando você está fazendo esse devocional, mas eu creio que esse é o momento que o Senhor marcou com você, porque Ele quer transformar cada uma das suas rachaduras. Ele quer te mostrar que você não é dessa maneira, que você não precisa ser um vaso que aparenta estar bem, mas está todo rachado, todo machucado, todo quebrado. Ele quer te moldar e te fazer um vaso novo, um vaso perfeito nas mãos dele. Nós só precisamos abrir o nosso coração e aceitar passar pelo processo. E para finalizar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você está sempre por aqui, você sabe que esse é um momento que nós temos para declarar a palavra, em que nós fazemos uma oração, uma declaração de fé. Mas hoje eu quero orar por vocês, eu quero orar por cada um de vocês que tiraram tempo para estar aqui com Deus, para estar aprendendo mais da palavra dele. Gente, eu tenho certeza que através dessa mensagem a sua vida pode ser transformada. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com você mesmo e o seu relacionamento com as pessoas pode ser transformado. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e eu declaro que através dessa mensagem o Senhor fará coisas novas na sua vida, que os seus olhos vão ser abertos para você enxergar aquilo que até então você não estava enxergando, você não estava entendendo, que o Senhor vai trazer ao seu coração as áreas que Ele precisa trabalhar, as áreas que Ele precisa te quebrar, te moldar e te fazer um vaso novo, que onde estava rachado, que onde doía, que onde você estava machucado já não vai doer mais, porque agora o Senhor irá te transformar. O Senhor vem com cura nesse momento, restaurando tudo que um dia te causou dor, tudo que um dia te causou lágrimas, hoje vai ser o seu testemunho. Eu oro declarando que nenhuma dessas palavras que você escreveu tem força sobre a sua vida mais. Elas não definem mais quem você é. Nós não iremos caminhar com olhos de orgulho, com um coração orgulhoso. Nós iremos caminhar livres para ser e para viver aquilo que o nosso Criador diz que nós podemos viver. Senhor, nos dê força quando nós passarmos pelo fogo. Nos dê forças para que a gente suporte o processo e para que a gente possa ser transformado em um vaso novo. Para que a gente possa ter um coração que seja aprovado por Ti e que Te agrade. Amém. Se você chegou até aqui, eu sempre peço para vocês tirarem uma foto de você fazendo o seu devocional, tirar um print aqui da tela, compartilhe lá no Instagram e me marque, porque eu quero te ver, eu quero te conhecer, quero repostar e é muito bom ter cada um de vocês aqui toda semana. Então, se você ainda não é inscrito, eu vou te relembrar de se inscrever. É muito fácil, é só você clicar no botão aqui embaixo. Clique também no sininho, porque você vai receber uma notificação a cada vídeo novo que eu postar e você não vai perder nada, não vai perder nenhum devocional. Eu te desejo uma boa semana e espero você aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!